Você já sentiu que Deus está em silêncio, como se o céu estivesse fechado exatamente quando você mais precisava de resposta? Você ora, pede direção, busca sinais, mas tudo parece parado, frio, distante. A sensação é de abandono, como se Deus tivesse se afastado sem avisar. Mas existe uma pergunta que quase ninguém tem coragem de fazer, porque ela expõe demais. E se o silêncio não for de Deus, mas o reflexo de uma fé enfraquecida por uma Bíblia fechada? Porque não existe intimidade sem escuta, não existe direção sem palavra, não existe voz de Deus para quem não se dispõe a ouvi-lo do jeito que Ele escolheu falar. A Bíblia não é um acessório espiritual, é a base da fé. Quando ela se fecha, algo dentro do cristão começa a enfraquecer sem fazer barulho. Não é uma queda brusca, é um esfriamento lento. Primeiro vem a falta de tempo, depois a falta de vontade, em seguida a justificativa. E quando percebe, a pessoa ainda ora, ainda acredita, ainda fala de Deus, mas já não reconhece mais a voz dele. Porque fé sem palavra vira opinião, e opinião não sustenta ninguém nos dias difíceis. Muitos confundem silêncio de Deus com abandono, quando na verdade é distância criada pela negligência espiritual. Deus nunca prometeu falar fora da sua palavra. Ele nunca disse que guiaria por sentimentos soltos, por impulsos emocionais ou por sinais aleatórios. Ele escolheu a palavra como fundamento. Quando você fecha a Bíblia, não é Deus que se cala, é você que se desconecta da frequência correta. E então começa a confusão, a dúvida, a insegurança, o medo, não porque Deus mudou, mas porque a base foi abandonada. É curioso como muita gente quer ouvir Deus, mas não quer ler o que ele já disse. Quer revelação nova, mas ignora a instrução antiga. Quer resposta imediata, mas não cultiva relacionamento diário. Quer direção sobrenatural, mas vive uma vida espiritual desorganizada. A Bíblia fechada não gera apenas fé fraca, ela gera um cristão vulnerável, facilmente influenciado, facilmente enganado, facilmente abalado por qualquer vento de dúvida. O inimigo não precisa atacar quem já está espiritualmente fraco. Ele só espera, porque uma fé sem palavra se torna instável. Hoje confia, amanhã duvida. Hoje acredita, amanhã questiona. Hoje ora, amanhã desiste. E nesse ciclo, o silêncio de Deus parece cada vez mais real, quando na verdade o coração é que já não tem base suficiente para sustentar a fé. A palavra não é apenas leitura, é alimento, e ninguém permanece forte passando dias sem comer. Existe uma geração que quer viver de versículos soltos, frases prontas e mensagens curtas, mas foge do compromisso diário com a palavra. Só que fé não se constrói com atalhos. Fé é edificada com constância, com repetição, com disciplina. Quando a Bíblia se fecha, a mente se enche de ruído. Quando a palavra some, as vozes do medo aumentam. Quando a verdade é deixada de lado, qualquer mentira parece fazer sentido. Talvez você esteja pedindo respostas que Deus já deu, mas você não leu. Talvez esteja clamando por direção que já está escrita, mas você ignorou. Talvez esteja esperando Deus falar audivelmente, enquanto Ele espera você abrir a Bíblia. Porque Deus não compete com a nossa preguiça espiritual. Ele não grita para quem não se dispõe a ouvir. Ele fala, mas fala do jeito dele. E o silêncio que você sente pode ser apenas a consequência de uma vida espiritual desconectada da fonte. A Bíblia fechada enfraquece a fé porque ela remove o fundamento. Sem fundamento, qualquer crise abala. Sem fundamento, qualquer problema vira desespero. Sem fundamento, qualquer demora vira dúvida. É por isso que tantas pessoas desistem no meio do caminho. Não foi falta de Deus, foi falta de palavra, foi falta de raiz, foi falta de profundidade espiritual. Deus não se revela plenamente a quem só o busca em momentos de crise. Ele se revela a quem permanece, a quem insiste, a quem abre a palavra mesmo quando não sente nada, a quem lê mesmo quando parece repetitivo, a quem obedece mesmo quando não entende tudo. Porque fé madura não vive de emoção, vive de convicção, e convicção nasce da palavra. O clímax da vida espiritual não acontece quando tudo vai bem, mas quando tudo aperta. E nesses momentos, quem tem a palavra guardada permanece firme, quem não tem, se perde. O silêncio de Deus nesses casos não é ausência, é teste de fundamento,
teste de maturidade, teste de fidelidade. Deus observa se você confia apenas quando sente, ou se confia porque sabe em quem creu. Talvez hoje você esteja confuso, cansado, desanimado, achando que Deus se afastou. Mas seja honesto consigo mesmo. Quando foi a última vez que você abriu a Bíblia com fome? Quando foi a última vez que você leu não por obrigação, mas por sede? Quando foi a última vez que você deixou a palavra confrontar suas atitudes, corrigir seus caminhos e alinhar suas escolhas? Porque não existe fé forte com Bíblia fechada. Não existe cristão firme sem fundamento diário. Deus não abandonou você. Ele continua falando. A questão é se você está disposto a voltar para o lugar onde a voz dele sempre foi clara. A palavra. Ali não há confusão. Ali não há silêncio. Ali há direção, confronto, consolo e verdade. O céu não está fechado. O acesso sempre esteve disponível. O que faltou foi constância. Se essa mensagem confrontou você, não ignore, não trate como mais um conteúdo. Seja honesto agora. Se você reconhece que sua fé enfraqueceu porque a palavra foi deixada de lado, escreva nos comentários Bíblia, como um sinal de compromisso de mudança. Se inscreva no canal para continuar recebendo mensagens que despertam, confrontam e fortalecem a fé de verdade. Deixe seu like para que essa palavra alcance outras pessoas que estão culpando o silêncio de Deus quando na verdade precisam abrir novamente a Bíblia. Porque quando a palavra se abre, a fé se fortalece e o silêncio acaba.